Oi, pessoal! Começando mais um Mulheres que Constroem, um programa da empreendedora brasileira. E eu aqui, Luana Rodrigues, para comunicar para vocês. E como vocês viram, estou num lugar diferente para um programa diferente. Hoje vamos fazer aqui no Estúdio Gross. Vamos conhecer a lindíssima Grace Gross, que idealizou e que está expandindo muito. Guardem esse nome porque vocês vão ouvir muito esse nome relacionado aí a franquias, a dança. Temos Rafinha também trazendo muito conteúdo prático de contabilidade para quem quer abrir um estúdio de dança, tá? Então não perde. E temos também a nossa Laurinha nesse episódio. Ela voltou para trazer questões de marketing, para falar um pouquinho sobre marketing para estúdios de dança. Então, vamos lá começar com a Grace Gross. Então, como eu falei para vocês, esse episódio muito especial. Estou aqui com a Grace, que inclusive, gente, vou contar um relato pessoal. O estúdio aqui de Porto Alegre ficava a uma quadra da minha casa. E quando eu passei na frente e vi a placa, eu já comecei a seguir no Instagram, já comecei a mandar mensagem para ela. Faz tempo que eu disse assim, gente, eu tava começando a estudar franquia. E eu vi tua história, vi já a franquia. Eu pensei, meu Deus, eu preciso dessa energia, eu preciso do conhecimento dessa mulher. Então, hoje, para mim, é muito especial, de verdade, estar aqui conversando contigo, tá? Eu te admirei desde o dia que eu conheci o teu perfil e mandei, eu acho, pra ti. Cara, que trabalho incrível, que foda. Fiquei muito feliz, tá? Muito feliz quando consegui encaixar contigo, porque eu tenho certeza que tu vai trazer muitas coisas boas para quem ainda, tá? Não conhece essa mulher, vai dominar aí o Brasil. Grace, dona do Estúdio Gross, né? De dança, que vai pro mundo, que tá conquistando tudo. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui, adorei desde a nossa primeira conexão ali, te adorei também, já comecei a te seguir, já vi o teu trabalho, então fiquei lisonjeada com o convite, estou muito feliz, que espero que eu possa contribuir, inspirar outros empreendedores. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas que também tem muitas coisas boas, maravilhosas e sonhos que a gente realiza a partir dela. E por falar em sonhos, vamos lá, Grace, quando decidiu empreender, quando pensava já que ia virar essa potência na dança que tu é hoje? Eu sempre fui muito sonhadora e a dança sempre me movimentou e esteve na minha vida desde pequenininha, assim, com 3 anos eu entrei para as aulas de balé e eu sempre gostei muito de criar, assim, de criar coreografias, de criar espetáculos. Eu tinha 7 anos, eu reunia as minhas amigas da rua e eu queria criar uma apresentação no Natal, porque no bairro que eu morava, Natal, eles se reuniam as famílias, eles tinham algo assim, fechavam a rua, e eu sempre queria criar uma apresentação, então isso sempre me moveu, essa parte mais criativa, assim. E quando eu era pequena, minha mãe tinha um mercado, então eu via minha mãe empreendendo no mercado, então eu sempre tive essa ideia, assim, eu quero trabalhar com a dança, mas ao mesmo tempo, eu frequentei uma escola de dança há muitos anos, e essa escola de dança acabou falindo, enfim, acabou que não conseguiu seguir. Eu amava muito fazer parte do grupo de dança, fazer parte da escola, então eu tinha aquele medo, assim, eu quero muito viver da dança, mas eu não quero passar trabalho. E tu teve uma experiência já que tu conheceu algo que tu deu certo. Exatamente, e a gente escuta muito desde pequeno, né? Tu faz, nossa, que legal, o que mais que tu faz? Eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu era aquela que ficava sempre dentro da escola. Então, se precisava carregar a bambola, eu carregava. Se precisava fazer monitoria, eu fazia. Se precisava substituir alguém que se machucou, eu estava pronta. Então, eu queria muito estar ali mesmo. Eu tinha essa convicção, assim, eu quero achar uma maneira de poder viver bem disso, de uma forma digna. Eu não queria Esse trabalho. Exatamente. Então, eu lembro que desde cedo eu ajudava a minha professora na escola e esse foi o início, ajudando ela, fazendo monitoria, auxiliando até que a escola fechou. Quando a escola fechou, foi quando eu tinha 15 anos de idade, muito nova, eu fiquei sem a minha comunidade, sem o meu grupo, porque a escola foi diminuindo e fechou, não tinha mais uma escola na cidade. Então, foi quando eu comecei a buscar lugares para fazer aula e também continuei dando aula em 3 escolinhas que eu dava dentro da escola de dança que eu frequentava. E ali eu comecei minha vida empreendedora, até que essas mães ali essas crianças começaram a crescer, a gente quer continuar fazendo aula contigo. Então eu fui lá na garagem, minha mãe pedia licença para utilizar a garagem, e eu lembro que na época assim, eu só pensava, eu queria tanto ter espelhos na sala, meu sonho era ter espelhos. Então eu lembro que eu consegui um cheque emprestado para parcelar os espelhos, eu coloquei acho que 2, 3 folhas na época. Consegui também na loja de tinta comprar parcelado
galão de tinta, eu mesma pintei. Eu queria... É tão gostoso, né? Quando a gente lembra que no começo tu fez. Anos eu pintei. Nossa. E lembro que o chão, assim, ele era granitina. Eu disse, ai, eu queria tanto um piso clarinho. Eu fui lá, descobri um piso, uma tinta pra piso, eu mesma pintei. Eu lembro, às vezes um cliente chegava, assim, tava eu pintando, eu alguma coisa, ai, me escondinha. E eu que fui fazendo, fui construindo, porque eu queria muito que fosse bonito, eu queria muito que fosse um lugar bacana, um lugar legal. Eu acredito que o lugar nos inspira também, né? Então, eu sempre tive isso de sonhar muito, de querer muito. E assim, começou na garagem de casa, daí tinham 5 alunos, esses 5, 3 eram bolsistas. Porque sempre teve essa questão do projeto social também, porque eu também, numa época, fiz parte de um projeto social, que foi onde eu ingressei na dança, né? E daí foi na cidade de Novo Hamburgo, não foi em Sapucaia. Eu sou de Novo Hamburgo. Então, eu sempre... Foi assim que começou. Então, com as 3 escolinhas, daí depois abri ali na garagem de casa, mas daí eu precisava pagar a luz, pegar o telefone. Então, eu comecei a imprimir currículo, caminhava, ia batendo, né, em escolinha, entregando meu currículo, entregando o portfólio, dizendo, posso dar uma semana de aula gratuita para você fazer meu trabalho? Então, assim que eu comecei, e foi indo, essa escola foi crescendo, depois a gente conseguiu adquirir o prédio, a gente foi reformando, foi ampliando, já atendemos mais de 1.000 alunos ao mesmo tempo, tem um grupo hoje de 46 profissionais, mas foi muitos anos, muito só. Não que não seja agora, né? Não que agora estamos, não. A gente tem outros desafios, outros sonhos, outros objetivos. É que eu acho que vai crescendo, né? Eu até estava conversando ontem com meus sócios sobre isso, de o problema que a gente tinha quando o estúdio tinha 30 metros quadrados, né? E tinha 15 alunos, que nem agora, que a gente tem quase 600 alunos, os 3 prédios grandes. Continua tendo o problema. Só que é mais diferente, maior. Aí no início o teu problema é caixa, depois o teu problema vai vir a comunicação, depois o teu problema é equipe. Então em cada fase tu vai tendo dificuldades diferentes, né? Mas eu acho legal, assim, primeiro que é inspirador, né? Começar, eu tenho então uma chamada. Garagem para o mundo. Todo mundo sempre fala da garagem, e realmente foi na garagem. E é legal, porque muitas pessoas acham que para começar a empreender, tu já tem que começar alugando uma sala, tu já tem que começar grande. Não, e algo que eu nunca contei foi que nessa garagem ela tinha uma porta, que ela era uma porta de compensado. Só que para fechar essa porta, eu precisava me pendurar na porta. E quando eu terminava a última aula, às 8 horas da noite, sempre tinha algum pai dizendo, deixa que eu vou ficar contigo. Eu falei, capaz, não precisa. E eu sempre esperava todo mundo ir embora, porque tinha um portãozinho na frente, e eu tinha que me pendurar na porta. Então isso é algo assim que hoje quando eu aperto aquele botão e desce aquela porta, eu sempre lembro, nossa. E a gente dava tanto valor para algumas coisas, né? Sim. Eu fiquei assim, nossa, abaixando a porta, tu te lembra a porta pendurada, assim. Sim. E é gostoso. Sim. Né? A gente que empreende do zero e sabe, e passa dificuldade, porque eu acho que muitas pessoas desistem quando começa a dificuldade, porque é muito mais problema. É um desespero, né? A vontade é, eu quero sair daqui, eu quero um conforto, eu quero uma estabilidade. E empreender está aqui, estabilidade está aqui. São coisas completamente... E é um mar, e o mar tá passando no meio, e ondas. Eu acho que o empreendedorismo é tu ter paciência, se esforçar para aprender muitas coisas que tu não gosta, que tu não quer aprender, né? Então, acho que esse episódio vai ser muito legal, que ele vai trazer esses outros pilares que são fundamentais, mas que tu tem que ter paciência, né? Porque se a gente parar para pensar, tem um tempo para as coisas acontecer, né? Então, não tem um processo. Nossa, o processo era muito novo, eu não tinha conhecimento. Depois fui para a faculdade, fui para o MBA, fui buscar, fui fazer muitas mentorias. Construiu. É que, na verdade, acho que hoje é um problema da internet. As pessoas... Eu entrei ali no teu perfil e vi, nossa, tu brilhando e tudo. Só que como eu já empreendi do zero, quando eu vi, eu pensei, essa mulher deve ter passado muito perrengue para chegar ali. Porque a gente olha e valoriza, inclusive, teu esforço para chegar ali. Só que muitas pessoas olham e só vem isso aqui, é só, veio de uma família, assim, deu uma pressão que deu certo. Ela deu sorte, ela deu certo, maravilhosa. Um dia Deus olhou para ela e disse, você será uma mulher de sucesso. Sim. Amém. Sim. Mas é legal tu trazer isso para mostrar que, gente, é difícil. E a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Então a gente vai abrindo mão. Eu lembro, esses dias a gente teve um encontro do pessoal da escola, assim, nossa, eu lembro que às vezes a gente tinha uma festinha e tu nunca ia, eu sei o que, tu não... Porque realmente, às vezes, tem muitas coisas que
A gente precisa falar sobre isso. E que eu não me arrependo de abrir mão de muitas coisas. Vale a pena, sabe? Mas que a gente tem que escolher. E a dança ensina isso também, né? E tu tem que ter o olhar no teu propósito. Tá? Porque e uma coisa que eu bato muito também, que não existe equilíbrio em tudo. Alguma coisa vai ficar aí, tu tem que escolher. Escolher, olha só, agora por esse momento tal coisa vai ficar de lado, porque vou me dedicar para isso, para depois voltar e agregar. Né? E eu acho que esse é o grande problema hoje. Ser o que as pessoas acham que é do nada. Acordou sendo Milionária, sucesso, maravilhosa, iluminada. Deus acordou, nessa pessoa vai brilhar a partir de hoje. Extremamente errado, que as pessoas ficam olhando só o superficial, né? E a outra questão é isso das escolhas, que não tem. Acho que muita pessoa ficando doente, querendo empreender, se frustra porque não consegue dar conta de tudo. E ele tirando. Não dá conta. E se preparar também. A gente pode ir se preparando, sabendo, nossa, nesse momento, em tantas fases, me dediquei tanto para aquilo, que nem, por exemplo, quando eu fiquei grávida, eu consegui 3 meses estar em casa com meu filho. 4 meses eu fiquei praticamente em casa, ia 2, 3 na semana, trabalhava mais de uma forma online que não era na época tão comum também. Mas eu disse, nossa, esse momento não vai voltar, eu quero ter essa ligação com meu filho e conseguir nesse momento fazer isso, né? Então, eu acho que são prioridades. Claro que eu tinha consciência e claro que o negócio ainda sentiu um pouco mais, porque não estava tão estruturado que nem hoje ele está. Mas mesmo assim, o que é prioridade, né? O que é o mais importante, né? Em cada momento. Tu escolheu. E por falar em maternidade, conta pra nós aí como é que foi no meio que tu já tava, teu filho tem 7 anos, então tu já tava crescendo, já tava aí com todo esse movimento que começou super cedo, né? Maravilhosa. Tu já tava com esse movimento, como é que foi? Foi planejado, tu já queria, e estou grávida, e agora? Sim, foi planejado. Em 2015, um ano antes de eu ter o Joaquim, eu tinha um sonho, um desejo, uma vontade, que eu disse assim, eu preciso ir para Nova York, fazer um intercâmbio, ficar por uns 15 dias lá, consumindo o máximo que eu conseguir consumir, para depois ser mãe. Eu tinha uma ideia na cabeça que eu ia... É o plano. Esse era o meu plano. E eu disse, não. Daí eu pensava, não, ir para Nova York, assim, uma vez foi uma vez na vida, né? Dentro da minha realidade e da minha momento, eu só preciso fazer isso antes de ser mãe. E eu queria muito ser mãe nova, jovem, porque eu acho que todas as mães que eram as minhas referências, eu queria ser uma mãe jovem, tinha essa ideia. E daí eu fiz um intercâmbio, consegui fazer. Quando eu voltei, eu disse, agora eu vou ser mãe, tá no momento. E ao mesmo tempo eu descobri um intercâmbio da Disney, que era o Disney Performing Arts. Me inscrevi lá no processo do intercâmbio da Disney para levar o grupo para participar da... Foi o primeiro internacional? Foi o primeiro de grupo, que foi bem no ano que eu estava grávida. E foi em 2016. Então eu descobri o intercâmbio, fiz toda a parte lá, me inscrevi, mandei os vídeos, mas mais, né? Imagina, a gente aqui de São Paulo do Sul vai participar do intercâmbio da Disney, não dá nem condições de levar os alunos, não temos nem qualidade artística ainda, a gente tem muita estrada, e sempre a gente vai ter, né, muita estrada. Mas me inscrevi e tentando ficar grávida. Eu o ano inteiro não fiquei grávida, eu disse, quer saber, acho que não é o momento, né? Então, vou voltar, eu já ia falar ansiedade, né? Fico fazendo exame, não tá grávida. Já gira. E daí ok, não vai ser o momento de descobrir que nós passamos pro intercâmbio. Eu disse, eu não acredito que apresentar na Disney, imagina um sonho, eu amo a Disney, eu acho que é que tem toda uma cultura, né? Cultura e questão também da experiência cliente que eles têm, cuidado que eles têm com o cliente, com a experiência, essa questão assim da inovação toda, assim, eu gosto muito da cultura da Disney. E daí contei para os alunos que nós íamos, as famílias nossas são muito parceiras, se mobilizaram, não vamos ir, vamos achar uma maneira de ir. Uma semana depois, desculpa, eu estou grávida. Disney e gravidez. E a viagem era em setembro e eu ganharia o Joaquim em agosto, na verdade, em julho. Em julho, nasceu antes. Em julho. Ou seja, impossível, né? Daí eu disse, meu Deus, e agora, o que eu faço? Reuni os pais, não conseguia falar, só chorava. Eu chorava, e contei, estou grávida, e agora? E veio a ideia de uma mãe. E se a gente for antes? Se a gente antecipa, você pensa que na época foram 18 bailarinos, mais as famílias, nós não tinha visto, não tinha passaporte, fazer tudo, arrecadação de fundos, tem que pagar passagem, né, hospedagem. A gente pensou, falei com a minha ginecologista, o último momento que eu consigo embarcar é abril. Depois de abril eu não embarco mais.
Então tá, vamos mobilizar para abril. E a gente foi, eu com um barrigão, andava um pouquinho, às vezes sentava, respirava, a barriga ficava dura. E fomos, fizemos o primeiro intercâmbio, foi incrível, foi muito emocionante, foi muito legal. E daí, veio o Joaquim veio e eu renasci, né? Então a gente vê, eu até estava brincando com uma amiga minha agora que está nesse processo, que eu saí na rua, assim, a primeira vez para ir para o ensaio, né? Que o Joaquim, foi a primeira vez que eu fiquei, assim, 2 horas longe dele. Ele tinha alguns dias e eu lembro que eu chorava, eu olhava para as pessoas na rua e eu chorava. Eu dizia, meu Deus, essa pessoa tem uma mãe. A gente fica, assim, com algo, assim, principalmente logo que nasce, é uma empatia muito forte, um amor muito forte, assim, a gente vê um mundo diferente, sabe? Eu acho que foi muito lindo, que eu consegui entender mais as mães, porque eu trabalhava com muitas mães, muitas crianças, sim. E eu sempre fui muito prática. Então, às vezes, aquelas mães diziam, ai, mas você vestido novo, tu tá me ligando, vestido novo, tu me perguntando. Depois tu foi pro outro lado. Eu disse pra elas, gente, agora eu entendo. Agora eu entendo vocês. E teve muitas na Disney que foram com 9 anos sozinhas e desacompanhadas comigo. Então, hoje eu olho para elas assim, meu Deus, vocês deixaram. Então, assim, lindo ver essa confiança e essa conexão que a gente cria, né, também com as pessoas, através do nosso empreendedorismo, através, né, do nosso propósito de vida. Sim. Também. É muito bacana. E como é que foi empreender? E tu começou a escalar, né? Teve o Joaquim, começou a escalar. E como é que foi conciliar, Grace? Não sei se chama dançarina ou bailarina. Grace mãe, Grace empreendedora e Grace sonhadora. Como é que tu conseguiu equilibrar um pouquinho? Vamos falar sobre verdades. Verdades. Assim, eu acredito que não existe um equilíbrio perfeito, porque sempre são muitos humanos envolvidos. Às vezes a gente tem um plano, só que tem muitos humanos envolvidos e a gente tem que ter muita flexibilidade. Eu acho que o mais importante são as pessoas que estão com a gente. Então, a equipe. Eu tenho o meu marido que me apoia muito também nesse cuidado, nessa atenção com eles. Eu preciso, né, tem um evento, tem uma viagem. Então, estar junto desde sempre. Então, assim, acho que eu tenho o que eu consigo levar em função da rede de apoio que eu tenho com o meu marido e a própria equipe. Assim, acho que a equipe, as pessoas são tudo. Assim, as pessoas que fazem o negócio, né? Então, acredito que isso foi possível em função de todas as pessoas que sempre foram se conectando a mim, se conectando ao grupo. Elas têm autonomia, elas sentem pertencentes e elas têm autonomia para resolver, têm autonomia, né, sabendo sempre alicerçado nos nossos valores, quem a gente acha que isso é o mais importante. Pessoas que são alinhadas aos valores, que sabem que dentro, né, de uma situação, isso são prioridades para nós. Então, acho que eu fui trabalhando e o Joaquim me ajudou a trabalhar ainda mais essa autonomia das pessoas para entender que eu não consigo dar conta de tudo, eu não consigo controlar tudo. Então, ele me ensinou muito isso também. E que isso não era muito melhor do que eu imaginava. Porque eu imaginava, nossa, vai demorar tudo, vai virar um caos. E eu acho que esse foi o momento que a gente entende que o que importa é o resultado final e não como a pessoa vai fazer. E isso tinha uma preocupação, porque eu tinha uma maneira de fazer. E aquele medo, assim, vocês têm que dar certo, tem que ser feito dessa maneira. Só que a pessoa vai ter a maneira dela de fazer. Eu acho que esse é o grande problema quando a gente começa a escalar. Nós que empreendemos do início, que temos, querendo ou não, um negócio é um filho, tem aquele amor, a parte da delegação, e eu falo isso porque eu tô trabalhando muito isso em mim agora, é uma ênfase. E daí, se tu tem um filho, tu tem que delegar. Sim, e essa questão, assim, eu tinha a maneira, nossa, não tem que falar dessa maneira, tem que fazer por esse caminho. Só que, às vezes, para a pessoa, tinha uma maneira mais eficiente dela fazer, mas o que importa é que ela chegar naquele resultado. Então, isso foi muito libertador para mim, e entender que muitas vezes eu vou fazer melhor do que eu, sabe? E que bom! Então, que bom que a gente tenha mais pessoas fazendo melhor do que a gente, aquilo, para que a gente consiga fortalecer realmente, crescer de uma forma estruturada, assim. Olha, de conseguir alavancar, até porque cada vez vai ter mais pessoas. Mais. Né? E hoje, por mais que o estúdio de dança, enfim, o Gross é a tua prioridade, teu filho é a tua prioridade número 1. Filho, família depois. Exatamente, depois do trabalho, mas que tu ama também. Então, se tudo funcionar, precisa de pessoas. Precisa, e às vezes a gente prejudica um pouquinho ali, às vezes prejudica um pouquinho aqui, a gente vai administrando, tendo aquele... Equilibrando. Tentando ter um equilíbrio.
Mas isso que falou é muito importante, de saber exatamente quem tu é, aonde tu quer chegar, o que é prioridade, o que é inegociável, o que é inegociável. E a equipe saber isso, porque a partir do momento que tu não dá, a equipe está ali te apresentando. Então, o que é inegociável, né? Para nós. E isso tu traz desde que tu contratou teu primeiro professor. Primeiro, eu tenho um prof que nós estávamos conversando, que a gente fazia nossas reuniões de alinhamento. Ele é o prof, o coreógrafo que foi da coreografia, que foi para o IGP agora, que é o Scooby, né? E daí nós estávamos conversando agora no último ensaio, e ele trabalha há 11 anos já com a gente. Ele, nossa, eu lembro que uma vez eu cheguei numa reunião, bem assim, cheguei numa reunião, e a gente lá na garagem ainda, mas eu tinha colocado um papelzinho de parede na garagem, já estava melhorzinho. Já estava evoluindo. Eu botei uma televisão, e eu disse assim, eu quero que vocês imaginem que no futuro nós estaremos dançando em Nova York. E eu falava isso lá do início, assim, eu não sei de onde que eu tirava isso na minha cabeça, mas olha, eu sempre tive uma convicção. Se tu sonha alto, pode ser que tu não chegue lá naquele lugar que tu sonhou, mas tu vai ter mais energia, porque tu sonha alto, então tu vai ter energia para trabalhar e fazer o básico. Agora, se teu sonho tá muito pequenininho, tu você levantou da cama, porque tu não tem energia, porque o que dá energia é o teu sonho. E assim, muitas coisas a gente não vai conquistar, a vida real é assim. Às vezes não é pra gente aquilo. A prioridade vai mudar. E vai mudar, às vezes o sonho vai mudar. O sonho vai mudar. E tá tudo bem, mas eu acho que tu te permitir ter um sonho alto vai te fazer ter energia pro básico. E de repente tu vai dançar, mas tu vai aumentando, sabe? Porque tu tem mais energia, vai ter mais felicidade em fazer aquilo. Nossa, mas eu vou ter uma recompensa lá na frente. E também e celebrando essas pequenas conquistas, né? Eu celebro muitas pequenas conquistas, eu também. Eu sabia, o dia que eu comprei uma cadeira, que meu sonho era aquelas cadeiras presidente. O dia que eu comprei essa cadeira, eu chorei o dia inteiro. Eu mandava vídeo pra amiga, pra mãe, pra todo mundo. Eu botei nos stories. Toda vez que eu gravava, eu chorava. Foi uma conquista tão... que era algo que eu sonhava, porque eu sou formada em Direito. Então, desde a faculdade, eu sonhava em ter uma cadeira presidente. Não é tipo assim, super cadeira. Mas é minha cadeira presidente. E aquilo pra ti tem... Não, eu disse, nossa, eu celebrei isso como eu fui abrir outra franquia, outra unidade, fazendo, sabe? Foi uma coisa assim, tipo, e celebrar. Isso é muito importante. As pessoas, isso é outra coisa. Eu ouço muito as pessoas se prendendo a... Não, eu só vou celebrar se eu comprar um carro de 200 mil reais. Porque o fulano e ciclano tem, então se eu comprar um menor ainda não há. O que pra ti te toca, né? E uma outra coisa que me fez pensar também nesse momento que ele falou, que ele disse, não, daí eu lembro que tu falou, e quando a gente se olha assim, ela é bem maluquinha, né? Ela é de fora. E muitas vezes na vida empreendedora, tu vai ficar solitária. A vida empreendedora é muito solitária. Então, assim, as pessoas vão querer te proteger. Então, elas vão dizer assim, não pode sonhar, que vai te frustrar. Isso não existe, isso não pode. Então, as pessoas vão, por querer te proteger, elas vão apagar a tua luz. Então, a gente tem que ser um pouco... um pouco obcecado e se cuidar da pedra do nosso coração. Porque, ao mesmo tempo, e que não é por mal, mas o mundo, ele tá um pouco adormecido, eu digo, ele se adormece, sabe? Por que acomodado? Por que a gente não sonhar? Porque se eu sonhar, eu não vou conseguir, eu vou me frustrar. Também, se eu não conseguir nada, também vou me frustrar. Então, tá na mesma. Vamos esforçar, pelo menos. Vamos imaginar como se a gente tivesse conseguido e vamos avançando no nosso tempo, sabe? Então, acho que entender que esse mundo empreendedor, ele é muito solitário. Eu demorei muito para me conectar com outros empreendedores. Eu acho que isso é muito mais tempo que eu acho que tu já viveu muito mais essa solidão, né? Eu tive, acho que todo mundo tem esses momentos assim, mas que são solitários, mas eu acho que tu ainda empreendeu num momento que era mais difícil uma mulher empreender. Sim, e tu se conectar. Não, e mulher com dança, então eu escutar assim, que legal, tem uma escola de dança, mas o que mais que tu faz? Minha faculdade também de dança, mas tá aí. E pra viver? Dança. Então, assim, e isso até hoje. Então, hoje a gente tem franquia, hoje a gente, né, nossa, teve muitas conquistas extremamente legais pra nossa área e também falando de negócios, falando de business, mas mesmo assim... Porque fez a dança virar um negócio. Tu é referência hoje em escola de dança, né? Eu acho que não só no Rio Grande do Sul, mas sim, pelo tamanho. Tu tava agora, né, em Nova York, tu tava, né, participando de um... Eu não entendo muito de dança, eu acompanho dança por ti, tá? O meu conhecimento de dança é o que tu posta. Mas tu tava, né, representando, inclusive, o Brasil em outros lugares.
E então tu é uma referência. E ainda assim as pessoas, não vou dizer que não levam a sério, mas não Desconfiam. desconfiam. Nós participamos agora no festival, que foi coisa muito além de um sonho, assim, muito, muito, muito além, assim. Mas tem coisas também que tudo vai se reunindo e a gente... às vezes também tem um pouco de toque de sorte, eu digo assim, né? Eu acho que é um movimento. É um movimento. Acho que também a gente tem muitos movimentos que a gente faz, e daqui a pouco vem uma outra coisa, mas a gente teve tanto esforço nessa trajetória, né? E com certeza, o mérito de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, mas tem coisas que às vezes vai além do que a gente sonha, que foi o que aconteceu agora, que a gente participou de um festival internacional aqui em Porto Alegre e ganhamos uma vaga para a final do IAGP. IAGP é como se fosse a Copa do Mundo da dança. Que acontece em Nova York, lá na Lincoln Center, num teatro fantástico. É uma bolha que a gente conseguiu acessar, uma bolha que a gente nem sabia que existia, assim. Dentro dela é outra realidade. Então foi incrível, foi uma experiência incrível. A coreografia Heritage do coreógrafo Escobar Jr., que é um coreógrafo que está com a gente há muitos anos. Os bailarinos também, a grande maioria, estão ali desde pequenininhos na escola. Então a gente foi com 20, no total 21 bailarinos para Nova York. 20 se apresentaram. E a gente dançou dentro de uma categoria, então já estávamos na final, e eram 3 conjuntos brasileiros que tinham participando. E nós, 46 países que participaram do evento, e nós ficamos entre os top 12. Loucura, assim, loucura, muita emoção, assim, uma coisa surreal, ainda. A gente ainda tá... Isso aconteceu. Coragem pro mundo, gente. Aconteceu, gente, aconteceu. E assim, fazem 19 anos que a gente tem escola. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente ficou tão dentro disso que parece que faz muito pouco tempo, né? Que massa. Então, foi incrível, assim, incrível. E, ao mesmo tempo, a gente ainda sente que tem, assim, né? Que nem agora, saiu em várias mídias, até eu comentei contigo, né? Que hoje saiu em outros jornais. E, às vezes, a gente, até na própria comunidade, às vezes... Nossa, legal, tá, mas dança sempre tem. Mas se a gente dá uma vida pra isso... não, eu acho que isso é outra coisa, Nanda, que fica, além de todos os ensinamentos de hoje, assim, pra mim, que eu vou ficar te incomodando muito, porque eu tenho muito... Que por mais que é um nome diferente, tu é uma mulher que começou do zero, que conecta, tu tá já num nível que eu estou buscando. Eu estou buscando agora, esse ano sai a minha primeira franquia, enfim. Ai, que bacana. Então é muito inspirador para mim te ouvir, e eu tenho certeza que inspirou todo mundo também. Mas trazer a tua realidade e trazer da onde tu começou para mostrar que não é da noite pro dia, que tu tá dentro do maior espetáculo do mundo de dança. Teve uma construção difícil, começou pequena, começou trabalhando, fazendo tu mesma e foi almejando. E eu acho, assim, pra mim, tá, Luana, que eu aprendi muito contigo hoje é a mentalidade. Focar aonde tu quer chegar. Porque eu confesso que eu sonho, mas eu ainda fico, tipo, me travo um pouquinho, eu trabalho na terapia. Mas agora que eu ouvindo falar, eu fui pensando, cara, eu preciso trabalhar muito mais. Eu preciso trabalhar isso. E eu também vou chegar. Vai te dar energia. Exatamente, isso da energia. Mas muito, muito, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Esse episódio é muito especial para mim, de verdade. E eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante. E daqui a pouquinho a gente tem um quadro aí sobre a contabilidade, que a Rafa vai trazer várias questões que é alinhado ao sonho, à mentalidade. Contabilidade e marketing é tudo para um negócio dar certo. Exatamente. Para realizar e cada vez mais mulheres prosperando. Exatamente. E dentro dessa área do empreendedorismo tem o caminho todo que tu pode percorrer. E também tem muitos outros formatos. Tem as franquias, se você está formatando um negócio com franquia, o nosso virou uma franquia também, justamente porque eu demorei 8 anos para conseguir ter um lucro com o meu negócio. Então, agora que a gente sabe o caminho, por que não compartilhar e poder acelerar muito mais o mercado e dividir, né? Então, eu acredito que esse teu propósito é dividir isso. O conhecimento e editar muitas coisas e evitar frustração, mostrar a realidade do empreendedorismo entre mulheres, que é diferente. Entre mulheres, uma mulher empreendendo é diferente. Mas eu tenho certeza que, inclusive, Grace vai voltar para falar mais sobre franquias, tá, gente? Porque essa mentoria eu quero ao vivo. Muito obrigada. Já que estamos totalmente dançantes hoje, né? Aprendendo tudo sobre estúdio de dança, óbvio que Laurinha vai trazer aí todas as questões de marketing pra gente bombar nas redes sociais com estúdio de dança, né, Laurinha? É verdade, tudo bom, gente? Eu fiz
um apanhado do que é legal tu fazer em redes sociais, que eu acho interessante fazer em redes sociais, quando se tem estudo de dança. Hoje eu não vim com o meu computador, vim com o meu celular, mas está tudo anotado aqui. Eu tenho até umas dicas aqui bem interessantes para passar para vocês. Então, bora. Posso começar? Bora. Então, a primeira coisa, lembra que eu já falei isso nos outros episódios, da gente falar quem a gente é. Então, se tu tem um estúdio de dança, fala, né? A escola, fala sobre a tua escola, fala o que tu entrega, fala de ti, da tua capacitação profissional. Eu sou formada em educação física, eu fiz um curso, então expõe, né, o teu conhecimento. Cria uma autoridade, né, falando. Exato. E isso pode ser usado também antes de ter um estúdio de dança. Né? Ainda sou aluna, estou estudando, vou me formar e já começo a trabalhar. Isso é legal para trabalhar o público já, a audiência, que né, se fala muito, trabalhar a audiência para aquilo ali já se mostrando como autoridade na dança. Exatamente. Aquele famoso eu sei o que eu tô fazendo, né? Para não vale aquelas dancinhas só do TikTok, a dança que a gente faz limpando a casa, gente. Aí é profissional mesmo. As são ótimas limpando a casa. Eu adoro um paninho. Não sigam a Laura para ver dança. Então, uma outra coisa que eu fiz aqui, que é uma segunda... Aqui eu já separei até por linhas editoriais, tá? Então, a primeira seria quem eu sou, o que é o meu estúdio, o que eu entrego. E o segundo é o pilar técnico, né? Então, é bem interessante tu entregar mais vantagens da dança do que apenas ir lá e dançar. Sim. E a dança, a gente sabe que tem N benefícios para a saúde. Eu até listei uns aqui, né? Das vantagens físicas e mentais, a gente tem que dançar. Então, por exemplo, fortalece o sistema muscular, melhora a postura e flexibilidade, diminui a dor nas costas. Esse aqui é muito interessante, aumenta a autoestima. Quando a gente dança, a gente se solta, a gente se liberta. Então, tu começa a passar a te enxergar de outra forma, né? Tu perde a vergonha do corpo, reduz o estresse e a depressão, mantém o cérebro ativo, ajuda na memória. Vou ter que fazer muita dança, dona memória. Já pensei. E aqui também botei que é legal, que mantém um bom ritmo cardíaco e pressão arterial. Então, cara, vou abrir um estúdio de dança. Como que eu vou fazer se a pessoa querer dançar? Talvez ela se sinta com vergonha de se expor, Isso não é pra mim, dança não é pra mim, nunca fui boa de dança. Exatamente. As pessoas dizem, eu não tenho a desenvoltura. E a dança, quando tu vem para um estúdio, não é pra tu ser o Baryshnikov da dança, mas é pra tu te soltar e conhecer a ti mesmo. Então é interessante tu estar esses pilares. Pô, olha que legal tudo que tu pode ganhar fazendo dança. E é legal porque cria muitos assuntos, né, pra falar, muitos conteúdos, a partir do momento que tu sai só da dança. Né? Porque não é só uma dança, Exatamente. Tem todos os pilares, tem tudo o que modifica na pessoa, e é legal mostrar isso para o público, né? Essa entrega que se tem. O terceiro pilar que eu coloquei são memes e trends legais. Então, a gente falou aqui de dancinha de TikTok, pode ser interessante fazer uma dança. Mas não como autoridade. Não, como autoridade. É uma brincadeirinha. Então, tipo assim, até para dar uma suavizada. Pô, tô falando ali que usa pressão arterial, no outro post eu vou falar que é fazer uma dancinha engraçada, mostrar um meme dentro do estúdio. É legal para mostrar o espaço, usar os memes para isso, talvez. Mostrar a decoração, algumas alunos, né, enfim, se divertindo, brincando. Aí é uma interação, né? Porque eu acho que isso é legal também de fazer essa diferenciação do momento que tu vai te comunicar como uma autoridade de dança. Porque, querendo ou não, a sociedade não leva muito a sério, né? Levar a dança a sério, levar como algo que realmente traz benefícios. Então, a partir do momento que tu só lança, tipo, só trends, não vai ser conhecido como... tu não vai ser um estúdio onde as pessoas realmente vão te levar a sério, vamos dizer assim. Tu vai ficar nichado como alguém que faz dança de TikTok. Dança de TikTok, querendo ou não, na internet. Então, é importante ter as duas coisas e saber o momento de fazer isso, né? Ter essas linhas editoriais que tu falou, o momento que eu vou comunicar quem eu sou, a minha capacitação, né? Tudo que eu já fiz de curso, e o momento que eu vou mostrar os bastidores, as pessoas brincando, como é bom, como é lúdico o meu espaço. Eu acho que é legal ter essa análise pensando como empresa, né? Pensando em escalar. E até quando ainda não se tem um estúdio de dança. Né? Eu acho que se é professor ainda, que tem muitos que se formam e acabam trabalhando, né, em estúdios até ter o seu.
mas para já trabalhar o seu perfil nesse sentido. Já trabalhar esse perfil profissional, né? Então, Tem muita coisa, né? nossa. Mas a parte divertida também é legal para tu fazer esse ponto, assim, né? Então, faz parte. A vida não é só seriedade, assim como não é só diversão. Outro pilar que eu coloquei é trazer depoimentos reais dos alunos, se tu tem, né, um estudo. Então, quem são as pessoas que vão chancelar o teu negócio? As pessoas que consomem teus clientes. O que eles sentem quando eles estão aqui, como eles se sentem, o que eles sentiram de benefício. Acho que vocês fazem muito isso com elas, né? Das mulheres trazerem como a vida delas mudou ali. É a prova social, né? A prova social. Que é outra pessoa comunicando e não é só tu como dono, como, enfim, que trabalha. Eu acho que isso tem um peso muito forte, né? E usar, óbvio, depoimentos reais, depoimentos verdadeiros, mas das pessoas que consomem o produto, né? E como passa a verdade quando tu até come alguma coisa e é muito bom e tu vai lá nas tuas redes sociais e fala, gente, que delícia esse bolo. Tu passa a verdade. Agora imagina pegar uma aluna, um aluno teu falando, eu fiz uma aula de dança e estou me sentindo incrível. Olha o poder que isso tem. É a base do marketing de influência, na verdade. Exatamente. O famoso boca a boca que, claro, hoje em dia se perdeu muito isso, porque, né, se virou um negócio muito forte. Mas essa coisa com o aluno é muito, muito genuína. Então, realmente é a base do marketing. E fora que às vezes conecta perfil. Com certeza. Se ela fez, também posso. Oi. Exatamente, vai criando esse vínculo de conexão, né? E por último, eu botei assim 5 pilares bem básicos, assim, para começar, para não ficar aquele desespero, né? E por último, sim mostrar o teu dia a dia. Usar a ferramenta dos stories, por exemplo, no Instagram, você tem dia a dia. Como que é quando chega, vai ter um cafezinho, como que são as salas, como que os professores se preparam, como é que é uma roupa para fazer balé, como é uma sapatilha, enfim. Mostrar o dia a dia do teu estúdio e como as coisas acontecem, para as pessoas também, de novo, verem. Não é uma coisa real, uma coisa que é para mim. Porque a vida real conecta, né? A vida real conecta. Olha, que grande frase, a vida real conecta. Olha aí, gente, vida real conecta. Vou botar no meu celular. Já vou cobrar meus direitos autorais da minha frase. Então, acho que esses são os 5 pilares que, por agora, eu selecionei, que eu acho que para dar o start, né? Óbvio que se começa a profissionalizar, tem que fazer um estudo muito mais aprofundado. Porque daí também vai estar no público, né? Tu vai conhecendo mais o público. E apesar de que esses pilares que tu trouxe, eles acabam se adaptando em todos os momentos, porque tá crescendo, tu sempre vai ter que ter a prova social, tu sempre vai ter que estar mostrando tudo que tu tá te profissionalizando, porque tu estudou até abrir. E tu tem que continuar estudando para ir melhorando a tua entrada. Então, são coisas que vão se atualizando a todo momento, né? As trends também tu vai fazer, tu vai ter mais alunos, mais turma, mais unidades. Então, tudo isso acaba que esses pilares realmente são pilares pro marketing, né? Enfim, do estúdio de dança, porque ele vai só depois modelando, crescendo. Pode juntar uma coisa com a outra. Até me veio uma ideia agora, por exemplo, aquela trend eu faço tal coisa, é óbvio que tal coisa. Então, tipo assim, eu faço dança e é óbvio que eu não sou estressada. Eu faço dança e é óbvio que meu coração tá maravilhoso. Eu faço dança e é óbvio que eu tenho autoestima elevada. Então, eu consigo usar a trend com um assunto sério, que é os benefícios. Então, é um caminho muito infinito, assim. Mas a base já é um... Não, e é legal tu trazer muito essa questão dos benefícios, porque isso que vai conectar. Porque talvez de falar só, aqui temos dança jazz, que é algo que eu queria muito fazer. Aqui temos jazz. Talvez não vai conectar tanto. Agora, trazer o benefício que o jazz vai trazer para o corpo, para a mente e tudo mais, vai conectar com as pessoas. Então, a importância de trazer o por trás, né, os benefícios de fazer aquilo, acho que é bem importante mesmo. Mais alguma dica? Eu acho que tu falou uma coisa interessante de conectar, né? Tudo é conexão. Então, sempre pensar como que eu vou me conectar da melhor forma com o meu público. Essa para mim, a frase perfeita. Assim. O que eu vou fazer? O que eu gostaria de ver para me conectar com isso? O que eu vou fazer para conectar meu público comigo? Olha aí. Isso aí, gente. Mais um episódio, então, de marketing aqui com a Laura, falando aí sobre o estúdio de dança. E tem mais algumas surpresinhas para vocês. Fiquem aqui.
Já ouvimos a história maravilhosa da Grace e vamos para aquela parte extremamente importante que vocês sabem que eu sempre vou pontuar aqui, que mulher de negócios tem que entender de contabilidade. Estamos com nossa Rafinha para dar aí as dicas e um norte para quem está pensando em abrir o seu estúdio ou já abriu e está enfrentando aí os primeiros problemas contábeis. Bora lá, Rafinha, o que tu trouxe para nós? Tudo bom, Lu? Tudo. Então, para nós iniciarmos o estúdio de dança, além de ter um amor pela dança e uma habilidade para ensinar, é preciso se preocupar com a administração desse negócio. Tem que ter competência administrativa para isso. Então, além de pensar na abertura da empresa, no local, nas instalações, nos professores, tudo o que tu precisa para botar esse negócio para funcionar, é importante nós lembrarmos do capital de giro, então, fundo de reserva, quanto eu vou precisar para esse meu negócio funcionar no início, qual vai ser os custos dele, um planejamento orçamentário, quais são as despesas, os custos fixos, variáveis. Todas essas informações são muito importantes para o empreendedor iniciar. E eu acho legal também, Rafa, porque até nos outros episódios a gente sempre falou de negócio mais online, de coisas que fazer em casa. Agora a gente já está abrindo ter um espaço físico, que já é outra coisa, Outro né? patamar. Outro patamar. E por mais que é um negócio físico pequeno, tu já tem aluguel. Então essa reserva que tu falou, né? É importante porque tu já tem aluguel, tu vai ter uma manutenção de um espaço maior. Então acho que agora a gente começa, né, a dar mais atenção ainda porque tem um outro espaço. Saímos da cozinha de casa, da sala de casa, né, do digital e vamos para o espaço físico. Então, acho que isso agora, mais do que antes, ainda é importante essa questão do fluxo de caixa, do capital de giro. Né? Exatamente. E esse planejamento prévio de quais serão os custos da empresa é muito importante. Então, analisar dentro do local ali que a gente tem disponível, quais são os custos de aluguel, vai haver professores, vai ser só ela que vai estar dando aula, qual é o custo de contratação. Então, essas são informações muito importantes. A gente tem que estar com isso no Excel, numa planilha. O caderninho. O caderninho. A gente tem que ter essas informações bem detalhadas. Porque a falta de planejamento hoje, por mais que essa empresa seja ótima, lucrativa, essa falta de planejamento inicial pode levar ao insucesso. Infelizmente, acho que tem muito disso no mercado. As pessoas se preocupam muito em só fazer, né? Eu sou, por exemplo, uma professora de dança, não queiram me ver dançando. Sou uma professora de dança, abri meu estúdio, abri minha escola de dança, não entendo nada de finanças e tá tudo bem não entender, né, tudo, enfim, não dominar. A gente não entende de dança, né? Mas eu não dei atenção para isso. Por mais que eu seja uma ótima professora, meu negócio não vai crescer. Exatamente, porque quando a gente deixa de exercer nossa atividade, seja qual for, e passa para o passo de empreender, é necessário se preocupar com a parte financeira e administrativa. Isso é algo essencial para qualquer administrador. Principalmente quando você já tem um espaço físico. Exatamente, porque daí os seus custos, vai ter custos fixos elevados. Então, se a entrada de caixa não está como tu imagina, não é assim, tudo bem, eu vou ficar recebendo menos do que eu espero. Não, tu tem contas fixas, tu tem obrigações que tu vai ter que honrar. Sim. Então, a gente tem que ter todos esses valores bem definidos. E o fundo de reserva é justamente o capital de giro necessário para o início das atividades, quando essa empresa ela não consegue se financiar ainda. E quanto tempo, assim, para a pessoa se programar? Por exemplo, eu sei que um aluguel custa R$5.000. Para quanto tempo eu tenho que ter de aluguel? Isso depende muito do plano de negócio. Mas, em média, normalmente, a gente presume 6 meses para frente. Então, a gente delimita da maneira mais específica possível quais são os custos desse negócio pelos próximos 6 meses. E o ideal é que a gente consiga deixar aportado ali como capital social disponível só para a empresa, né, não para nós, esse valor por mais ou menos 6 meses. Tá, mas a gente sabe que não é isso que acontece. E eu tô falando a gente porque eu não foi assim que aconteceu. Deus me ajudou porque eu não tinha todo esse tempo de capital de giro. Eu não esperei ter 6 meses, mas eu fiz uma programação de, 3 meses. Quando eu abri o primeiro Elas, que era menor, assim, né, a minha primeira academia, eu tinha 3 meses de caixa. 3 meses pro aluguel, que estava fixo, era só nós que trabalhávamos, então não tinha funcionário. Foi isso, foi arriscado, então. É que assim, quando a gente fala o capital de giro, ele pode vir de um dinheiro próprio, dos sócios, da sócia ou dos sócios,
mas ele também pode ser um dinheiro que tu busca no mercado. E daí a importância de fazer o planejamento é justamente analisar quais são as taxas de juros que a gente tem acesso. Às vezes, por exemplo, nos últimos meses, a gente teve vários programas do governo de incentivo. Então, às vezes abre um Pronamp, algum programa que tem juros reduzido. Vale a pena, talvez, o teu dinheiro vir desse tipo de financiamento e vai ter o capital necessário. Então, não é que a gente precisa pegar um dinheiro próprio que nós economizamos e ter aquele dinheiro suficiente. Mas nós precisamos estar cientes que o negócio, ele pode não ter lucro suficiente para pagar todas as suas despesas. E esse recurso que falta tem que vir de alguma fonte. Pode ser nossa, pode ser um financiamento de terceiro, pode ser um possível sócio investidor que vai entrar para a empresa, pode ser um financiamento bancário. Mas é importante ter tudo no plano de negócio certinho, até para poder saber em que momento vai fazer isso. Se vai precisar, né? Se não está batendo ali o número de entrada, o número de faturamento, para ver se vai precisar. E se precisar, a gente conseguir fazer o melhor negócio possível. Então, tem que conhecer sempre tudo e ter tudo listadinho, né? A gente fala, né, quando a gente vai abrir o nosso negócio, o melhor é tu ser o teu próprio cliente. Então, quando tu entende do teu negócio, tu consegue definir melhor quais são os custos dele. A pessoa vai entregar, né, o que tu vai ter no teu espaço, o que tu vai fazer, vai ter café, vai ter workshop. Porque tudo isso é custo também, consegue ter mais real. E assim, a importância também de tu entender as atividades que tu vai desenvolver e tu conseguir detalhar bem isso para o profissional que vai te auxiliar na abertura da empresa. Porque, falando do estúdio de dança, a gente tem algumas atividades principais que se enquadram no estúdio de dança. Só que essas atividades, dependendo de como elas estão enquadradas, elas têm tributos diferentes. Por exemplo, o estúdio de dança, ele não pode ser... Esse empreendedor, ele não pode iniciar como MEI, tá? É uma atividade complexa, exige uma formação especial, uma atividade artística com complexidade. Então, a gente deixa o MEI de fora. Vai ser necessário abrir uma empresa. Essa empresa, ela pode ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Normalmente vai iniciar pelo Simples Nacional, porque tem alíquotas mais reduzidas. O Simples, como a gente já explicou, ele tem 5 faixas, 5 tabelas, e dentro dessas tabelas a gente coloca as atividades. Então, se a gente tem uma atividade de comércio, uma atividade de indústria e atividades de serviço, que são várias, a gente vai colocando elas em tabelas. E essas tabelas, elas aumentam conforme o faturamento vai aumentando. Mas temos 3 atividades principais para o estúdio de dança, tá? Uma delas é o ensino de dança. Outra, por exemplo, é o grupo de dança, o salão de dança. Definir exatamente as atividades desenvolvidas é importante para a gente entender em qual anexo do Simples elas vão estar. Então, se a gente começa com um faturamento de até 180 mil, que é o início, se estamos no anexo 3, começa em 6% de impostos. Agora a gente vai para aqueles anexos e suas porcentagens. Exato. A gente já viu o episódio passado. Se a gente está no anexo 5, é 15,5%. Então, a gente passa de 6 para 15,5%. Isso é um impacto gigantesco no caixa, ainda mais para quem está começando. Então, tu definir as atividades que vão ser desenvolvidas nos auxilia a colocar exatamente no anexo correto. A atividade de ensino de dança, que é a mais geral, ela está no anexo 5, é um anexo mais caro, que paga 15,5%. Mas a gente pode ter alguns benefícios e sair do anexo 5 e ir lá para o anexo 3, que paga menos impostos. Por exemplo, se essa empreendedora ela vai ter uma folha de pagamento, e isso pode ser tanto para o labore dela quanto o salário dos professores. Se essa folha de pagamento ela for igual ou superior a 28% do faturamento da empresa, ela tem benefício. Ela volta do 5 para o 3. Então, aquela alíquota de imposto que estava em 15,5%, baixou para 6%. Um ótimo benefício. E outras atividades também, por exemplo, o grupo de dança, que seria uma companhia de dança. Essa atividade ela já está no anexo 3. O salão de dança, que também pode ser tanto o local da dança, quanto grupos de dança de casal, alguma dança artística, técnica específica. Elas já estão no anexo 3. Então, a gente ter essa conversa prévia e entender exatamente o que vai ser desenvolvido, nos auxilia a tributar da melhor forma. Sim, que daí tu já leva para o contador, enfim, para a empresa, sabendo tudo que tu vai trabalhar para enquadrar e ver, olha, ok, se alguma coisa ficar no anexo 5, dá para fazer isso ali, ter folha de pagamento maior, alguma coisa assim, para poder voltar para o 3. Isso tudo, isso faz parte do planejamento. Às vezes é mais fácil aumentar a folha de pagamento, contribuir mais para a Previdência, que vai ser um benefício que vai retornar para a gente,
e economizar em impostos. E está dentro da lei, está tudo certo, claro. A empresa está regular, totalmente legalizada, contratando todos os seus profissionais com carteira assinada, de acordo com o Ministério do Trabalho. Então, a gente já tem benefícios. O planejamento é essencial. E a importância disso que tu trouxe, Rafa, de ter o planejamento para quando ir conversar com o profissional. Como eu já falei aqui para vocês, o nosso intuito aqui, principalmente na contabilidade, é trazer esse conhecimento prévio para a hora que tu for lá, tá? Vai tirar o teu sonho do papel, vai conversar com um contador, tu tem já um estudo do teu espaço, tu já tem todas as informações que tu precisa para te já sair com algo muito mais direcionado e certo, né? Para não cair nas armadilhas do fisco, para não cair aí numa super alíquota de imposto que ainda mais no início do negócio pode nem chegar a ter um negócio de fato, né? São pequenos detalhes que às vezes podem dificultar o sucesso da empresa. Quanto mais informações a gente tem, quando a gente chega para conversar com algum profissional munido dessas informações, a gente já consegue fazer as perguntas de maneira mais direcionada. Ele também consegue entender exatamente as atividades que nós vamos desenvolver. Quanto mais detalhes a gente for dando, melhor vai ser o trabalho em conjunto, tanto da empreendedora quanto do profissional que está auxiliando ela. E o negócio fica muito mais redondinho também, a gente não cai em qualquer fraude, né? Lembrando que infelizmente tem aí algumas pessoas mal intencionadas, né, no mercado, então tu já tendo esse conhecimento, essa noção, né, do que tu precisa, desses primeiros detalhes do teu negócio, que nada mais é do que conhecer o teu negócio, tu já consegue, né, ter todo esse amparo na hora de buscar um profissional. E uma outra coisa interessante também, quando a gente estava falando ali de conhecer o seu local, é muito importante entender qual é o tipo de local que você vai alocar, qual a metragem dele, onde ele está localizado. Os alvarás de funcionamento, localização, eles são sempre fornecidos pela prefeitura. Então, vai ser algum órgão de fiscalização local que vai permitir que essa atividade funcione. Então, além de entender a legislação específica daquele município, a metragem do local influencia muito. Se a gente vai ter uma sala de 50 metros ou um local de 500 metros, eu dei exemplos exagerados, né? Mas assim... a minha imaginação foi tipo assim, ok. Foi um exemplo meio exagerado, mas assim, a metragem ela influencia muito. Quando a gente está fazendo a constituição da empresa, antes lá de definir regime tributário, a primeira coisa que a gente faz é uma viabilidade da prefeitura, no qual a gente coloca as atividades desenvolvidas, que como eu comentei, pode ser o ensino de dança, pode ser o grupo de dança, o salão de dança. A gente coloca essas atividades no local e na metragem. E é a relação de todos esses fatores que vai definir o tipo de licença que tu vai precisar. Então, a licença, o alvará de funcionamento e localização é sempre exigido, mas dependendo do risco da empresa, se ela é uma atividade de baixo risco, médio risco ou alto risco, as necessidades de documentação são maiores ou menores. Então, pode facilitar para o empreendedor que está começando. Sim. E não existe nenhuma legislação nacional específica para a escola de dança, para o estúdio de dança. Então, não vai haver nenhuma legislação que vá exigir, eu preciso ter tal e tal e tal alvará. Não. Só que a gente tem que estar ciente do alvará de localização e funcionamento, de licenças de saúde ou de segurança, por exemplo, o APPCI, que é o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Que a maioria das vezes os prédios, né, quando locam, isso é legal já na hora da alocação, ver se no prédio já tem, depois o custo disso é bem alto. Não, para tu desenvolver ele do zero é muito difícil. E por isso que é importante a gente estar tendo essa conversa, saber qual é o local que vai ser desenvolvida a atividade e já perguntar antes de assinar o contrato de locação. Olha, esse local ele está adequado com as normas de segurança? Ele tem alvará dos bombeiros para funcionamento? Quantas pessoas eu posso ter aqui dentro? Tanto clientes quanto profissionais trabalhando. Tudo isso eu acho que a dança também tem a questão dos impactos. E dependendo do lugar, se é um segundo andar, alguma coisa assim, comporta 50 pessoas pulando. Eu acho que isso é conhecer o serviço é a base para tudo isso. Para saber o local que tu vai fazer, porque daí, inclusive, levando pro contador, olha, eu quero abrir na João Valle, não sei o número aqui do Estúdio Gross, 421, ó, recebi uma colinha, 421, o espaço comporta a quantidade de pessoas, o espaço tem alvará, tem tudo para eu funcionar, né? Tudo isso já o contador consegue já adiantar todo esse processo, toda essa documentação que a gente precisa fazer, né?
Isso Ele auxilia. Exato. É importante a gente ter esses formulários, todas essas informações prévias, para tu já iniciar o negócio de maneira regular. Se não, pode ter constituído a empresa num local, feito o contrato de locação e daqui a pouco ver, não, mas esse local não está adequado para a atividade. Daí já começou a fazer marketing, já começou a sonhar. Porque a empreendedora, quando começa a sonhar, a gente vem um problema desse, dá um desânimo. Vira um pesadelo. Vira um pesadelo. Eu já, em um outro momento, eu vou contar a minha história no empreendedorismo. E vocês vão ver, assim, por que eu bato tanto em cima, porque eu errei muito no meu começo. Assim, eu tive um problema com sala muito grande quando eu fui abrir o primeiro. E então isso é muito importante para vocês, tá? É muito importante ter essa noção. Eu não quero que vocês errem assim como eu errei, tá? Rafa, muito obrigada por mais uma vez acrescentar tanto. Eu tenho certeza que quem está aí montando o seu estúdio de dança ou se preparando vai conseguir tirar muita coisa daqui para já começar de verdade, né? Para construir o seu negócio de uma forma muito mais sólida. Muito obrigada novamente. Semana que vem, Rafinha tá aqui com a gente de novo. E fica aí, porque nós ainda temos o nosso quadro de marketing com a Laura, trazendo umas dicas valiosas aí para divulgar o teu estúdio de dança.